Bom dia, sejam bem-vindos ao segundo seminário da agroindústria do Sertão Pernambucano, com o tema Tecnologia na Agroindústria, Caminho para a Inovação e Sustentabilidade. Daremos início agora ao mini-curso Certificação Orgânica, que será ministrado pela professora Felizarda Bebé, do IF Baiano Campus Guanambi. A professora é graduada em agronomia pela Universidade do Estado do Sudeste da Bahia, possui mestrado em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em ciências do solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foi coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão do Território Sertão Produtivo. Trabalha com produção orgânica, fertilidade de solo e adubação, manejo e conservação de solos, aproveitamento de resíduos agroindustriais, solos afetados por sais, plantas medicinais, formação de professores e política territorial. Sejam bem-vindos. Tenham um ótimo aproveitamento do minicurso. Se quiser complementar, professora, pode iniciar. Para quem não me conhece, eu esqueci de me apresentar, meu nome é Ana Carolina Braga, eu sou professora do curso de agroindústria do campus Petrolina Zona Rural. Eu serei a monitora desse minicurso, então qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu enviei o e-mail e lá também possui o meu número do WhatsApp. Obrigada. Pode iniciar, professora. Então, bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês nessa manhã. Agradeço imensamente a professora Ana Carolina aí por estar nos auxiliando. Esta oficina, eu gosto mais de oficina do que minicurso, né? Porque minicurso a gente fica falando, mas eu gostaria que vocês o tempo todo perguntassem e também trouxessem as experiências de vocês. Eu acho que cada pessoa tem uma experiência, né? Então, como a professora já falou, eu sou do IF Baiano Campus Guanambi, professora e pesquisadora, trabalho com agricultura orgânica. Na verdade, eu gosto de falar que eu trabalho com as demandas da sociedade, né? Então, à medida que vai ocorrendo os problemas, a gente tenta minimizá-los com o desenvolvimento de nossos projetos de pesquisa e extensão, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre certificação orgânica. Então, para que certificar? É engraçado, né, minha gente? Quer dizer que o agricultor que cultiva utilizando insumos que agridem a natureza, os seres humanos, ou os seres vivos, os animais e os organismos de modo geral, não precisa certificar. E o agricultor que produz tudo certinho, minimizando os impactos ambientais, precisa certificar, né? Então, na verdade, a certificação assim surgiu da necessidade destes produtos de melhor qualidade serem diferenciados. E para garantir a qualidade do produto, porque a gente vive em um país que nem sempre as pessoas conseguem fazer tudo dentro do que é considerado correto, né? Então, para evitar fraudes também, para valorizar e resgatar as tradições, preservar e recuperar áreas degradadas e melhorar a renda do agricultor. Então, por isso que é importante certificar. Mas o que fazer? Como é que faz essa certificação orgânica? Então, primeiro passo é conhecer um pouco da Portaria 52. Esta portaria, que é de 15 de março de 2021, está disponível online, aí no Diário Oficial. Portaria número 52, de 15 de março de 2021. Então, se vocês colocarem aí Portaria 52 orgânicos no Google, vocês vão achar facilmente, então não é difícil. E essa portaria, na verdade, ela diz o que pode usar
de bioinsumos, como que pode e quanto tempo você pode se tornar orgânico, qual é o período de conversão. Então, nessa portaria está resumindo tudo isso, tá certo? Mas eu vou falar alguns pontos na prática de como atender essa portaria. Só para ter ideia, é importante chamar atenção para isso aí. Então, quem está assistindo aí agora, que é filho de agricultor ou é agricultor e pretende certificar os produtos, tem que ter em mente que por esta portaria 52, que vai estar valendo a partir do ano que vem, é obrigatório 6 meses antes de certificar estar acompanhado, ser acompanhado por uma certificadora ou por uma OCS, tá certo? Eu vou explicar direitinho o que significa cada um. Só não é aplicável para a criação de abelhas, né? Então, por onde nós vamos começar para certificar? O primeiro passo, minha gente, é saber quais são os tipos de certificação que existem. Então, existem 3 tipos de certificação. A OCS significa Organismo de Controle Social. Como que funciona isso na prática? Você pode juntar um grupo de agricultores, pode ser um grupo aí de 8, 10, 12 agricultores. Este grupo pode ser formal ou informal. O que é isso? Pode ser um grupo que pertence a uma associação de agricultores, e essa associação tem CNPJ, né? Então, é uma organização formal. Mas também, você e seus vizinhos, por exemplo, que trabalham com agricultura ou pecuária, pode se juntar, fazer uma reunião, documentar em ata, preencher o plano de manejo orgânico e enviar a documentação para o Ministério da Agricultura. Então, pode ser uma associação ou cooperativa, ou criar uma associação específica para agricultores orgânicos, e pode ser também um grupo de agricultores que se reuniu, não só agricultores. Lembrando que esse grupo para certificação pode ser, e é vantajoso, colocar também consumidores, né? É muito importante. Na OCS, por exemplo, é basicamente o agricultor e consumidores. Nas outras é que pode entrar outros grupos de pessoas, né? Então, a OCS é a forma mais fácil de certificar sem custo. Então, o grupo de agricultores pode registrar direto no Ministério da Agricultura do seu estado. Pode enviar a documentação direto para o seu estado, né? Pode ser a Comissão de Produção Orgânica do seu estado, pode ser para o fiscal agropecuário que mexe, que trabalha com certificação orgânica. Então, eu não sei quem é Pernambuco, mas eu posso descobrir quem é e falar para vocês amanhã. Já a OPAC significa Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica. Então, assim, qual é a diferença? Então, na OCS você não paga nada, seu grupo registra direto no Ministério. E quem vai fiscalizar é o Ministério, certo? Agora, este grupo lá na OCS também vai se reunir todo mês, visitar o outro. Então, cada dia da reunião vai ser, cada mês, por exemplo, depende do número de agricultores. Se vai fazer mensal a cada 2 meses, depende do número de agricultores. E faz a visita, chama visita de paz. Na OPAC, no Organismo Participativo de Avaliação com a Conformidade Orgânica, é um sistema, o próprio nome está falando, participativo, em que se formam grupos de 3 a 12 agricultores, e estes agricultores, por exemplo, vai procurar esta certificadora participativa. No caso da Bahia, só tem uma, que é a Povos da Mata. Então, se for na Bahia, por exemplo, vai procurar a Povos da Mata, porque só tem ela participativa. Em Pernambuco, vocês conhecem alguma certificadora participativa?
Quem souber pode falar. E se não souber, vai me trazer amanhã como atividade, tá certo? Vou passar tarefa tarefa para casa para amanhã, tá certo, minha gente? Então, nessa OPAC aí, os agricultores pagam uma taxa por ano só para administração mesmo, que aqui na Povos da Mata é R$140 por ano, tá certo? E serve para quê? Para pagar o local da sede, a documentação, pagar uma pessoa para registrar os dados no site do Ministério. Então, para a parte organizacional, precisa desse recurso. Além disso, se o grupo de agricultores estiver muito distante do núcleo, porque assim, como é que funciona a OPAC? Tem os grupos de agricultores, os grupos fazem parte de um núcleo e vários núcleos fazem parte da sede, né, digamos assim, da diretoria da OPAC. É claro que cada certificadora participativa tem o seu modelo organizacional. Eu estou mostrando para vocês um exemplo da que nós aqui fazemos parte, tá certo? E tem também a certificação por auditoria, que é aquela em que você entra em contato com uma empresa de certificação. Então, no Brasil, tem IBD, Instituto Biodinâmico, tem a COSERT, tem o IMA, que é o mineiro, né? Instituto, parece agronômico, mineiro, um negócio assim. Tem também a Gênesis, do Rio Grande do Sul. Então, tem várias, eu não sei o nome de todas, eu sei as maiores, né? A IBD e a EcoCert, por exemplo, certifica tanto para comercialização dentro do Brasil, quanto para exportação. Então, você entra em contato, e a partir do primeiro contato, eles vão enviar uma documentação para você preencher, uma ficha, que eu vou mostrar amanhã, e a desvantagem da certificação por auditoria, que é cara. Dependendo da distância que sua propriedade estiver da certificadora, pode ficar de 3 a 6 mil reais. Então, por quê? Os auditores vão ter que deslocar. Então, tem passagem aérea, tem hotel, então, tem um custo com isso. Então, para o agricultor familiar, o melhor é OCS ou por OPAC, que eu chamo organismo participativo, né? Por auditoria, aqueles agricultores que são maiores, que têm condições de pagar. Lembrando a vocês que a certificação só vale por um ano, apenas 12 meses. Então, a cada 12 meses, você tem que renovar esse selo, tá certo? E, para quem está assistindo aí agora, que tem vontade de certificar, orientar alguém para certificar. Então, quem é da agroindústria, é muito importante saber sobre certificação orgânica. É um profissional que auxilia e que atua na comissão de frente das agroindústrias orgânicas. Então, toda produção de algum produto vai precisar aí de um profissional da agroindústria. Vai precisar porque a planta tem que atender a legislação, como lavar, os sanitizantes, precisa estar de acordo com a portaria 52, você não pode usar qualquer sanitizante, por exemplo, né? Então, tem que seguir toda a legislação. E só um profissional mesmo da agroindústria que consegue entender e auxiliar o agricultor ou o grupo de agricultores a certificar também a agroindústria, tá certo? Então, o primeiro passo, entre em contato com a certificadora vai enviar uma ficha e também o plano de manejo. Eles enviam a ficha do plano de manejo, tá certo? O plano de manejo eu vou mostrar também amanhã para vocês. Se der tempo hoje, eu mostro, tá certo? O plano de manejo é o quê? Uma ficha, é um formulário em que você vai colocar tudo que você vai fazer com o seu sistema produtivo. Que variedade que vai usar, que cultivo que é, que adubo que vai
aplicar, que forma que vai vender, como que você vai evitar a contaminação, por exemplo. Então, eu vou mostrar agora para vocês alguns manejos que vocês vão colocar no plano de manejo. É claro, só vai colocar o que vai fazer na propriedade. Mas o que vai fazer tem que estar de acordo com a portaria 52. Porque se nesse plano você colocar, escrever algum manejo que não está na portaria, seu plano vai ser reprovado e você não consegue certificar. Um exemplo clássico. Todo sistema orgânico é proibido o uso de organismos geneticamente modificados. Então, não pode usar transgênicos em qualquer produto orgânico. É proibido o transgênico, tá certo? Pronto, agora nós vamos ver algumas formas de manejo para vocês colocarem no plano de manejo de vocês. Por exemplo, ao redor da área produtiva, é preciso ter sempre barreiras. A não ser que você esteja no meio de uma floresta, no meio de uma caatinga, igual no semiárido, né? A gente tem a caatinga. Então, se você estiver rodeado pela caatinga e só sua propriedade no meio, talvez não vá precisar de fazer as barreiras. O objetivo dessa barreira, deixa eu ver se eu pego a caneta aqui. Essa barreira, essa planta verde aqui, minha gente, ó. Então, a barreira, na verdade, é uma linha de plantas para impedir que resíduo de agrotóxico entre na sua propriedade, para impedir que contamine o seu produto. E serve também para barrar o vento também prejudica as culturas, né? E, claro, barra o vento e barra também os agrotóxicos que, porventura, tenham ali dispersos no ar. Então, é muito bom. Então, se o seu vizinho usa agrotóxico, mesmo com máquina costal, precisa fazer essa barreira. É obrigatório fazer a barreira. Agora, se seu vizinho utiliza pulverização por avião, dificilmente você vai conseguir certificar. Tá certo? Então, lá no manejo, no plano de manejo, vai estar escrito, né, a identificação do agricultor, a localização, e vai estar perguntando lá, o que você faz para diminuir a contaminação oriunda dos vizinhos? Aí você vai colocar, barreira com tal planta. Então, estas plantas, o ideal são plantas mais adaptadas às condições, que não precisa aplicar muita água, que você não tenha dependência de sementes. Então, aqui no sertão da Bahia, a gente utiliza o capim-elefante, né? Então, funciona muito bem. Mas vocês podem usar aí o que vocês tiverem. Por exemplo, algaroba é uma planta também exótica, mas se podar e plantar bem juntinha, talvez consiga fazer uma barreira boa. A veloz, apesar de ser uma planta que tem um látex e é tóxico, por exemplo, mas se é a única planta que você tem disponível, pode plantar bem juntinha. Lembrando que animais não podem ter acesso, porque se um animal ali encostar nessa planta e chegar a querer comer, pode ser tóxico, pode matar o animal. Então, tudo depende. Não existe uma receita pronta. Então, por exemplo, se você tem leucena, então você pode fazer uma barreira com leucena e podar. Porque a leucena, se você não colocar água, ela vai ficar muito rala, né? Então, às vezes, vai precisar de um pouco de água e vai precisar fazer podas para ela estar bem cheia de folhas, né? Então, a leucena também pode ser utilizada, certo? Então, cada caso é um caso, não existe um padrão. E aí vocês estão se perguntando, quais opções de plantas? Então, você tem que observar as plantas que tem na sua região.
e ver uma planta que fecha bem, que veda bem e barra o vento, certo? Outro detalhe agora que é muito importante no manejo, que vocês vão colocar no plano de manejo orgânico. A adubação. Então, a adubação não pode utilizar estes adubos minerais tipo superfosfato simples, não pode. Cloreto de potássio, não pode. Por que não pode? Porque são adubos muito solúveis, tá certo? Então, o ideal é o que? São adubos que vocês fabricam na própria propriedade. A não ser que tenha um agricultor aí grande de orgânicos e ele prefere comprar tudo. Então, existe. Ele pode comprar tudo, mas aumenta o custo de produção também, né? Talvez aumenta ou diminui, aí depende de cada caso, né? Então, por exemplo, em locais que tem cinza de madeira, pode-se utilizar a cinza com cautela, porque também a cinza aumenta o pH do solo. A cinza contém muito cálcio. Nessa imagem aí, na verdade, neste gráfico, eu estou mostrando a concentração dos elementos na cinza. Então, está mostrando aí que em 1 quilo de cinza foi encontrado aí 264 gramas. 26,4% de cálcio. Então, tem muito cálcio. Tem potássio, magnésio, fósforo. Nitrogênio é muito pouco. Então, em locais que tem ou padaria, cerâmica, se a madeira, né? Ninguém está estimulando aqui queimadas, não, minha gente. A gente está utilizando um material que seria colocado aí na natureza e prejudicar o ambiente, porque se vier chuva, lá vai levar para os mananciais de água, vai aí salinizar essas águas, né? Então, é só uma utilização de um material que está aí na natureza e de fácil acesso. Mas a adubação, você pode utilizar esterco curtido de no mínimo 60 dias, pode fazer o composto e colocar minhocas, né? Então, pode fabricar o biofertilizante, que eu vou mostrar mais à frente. Por exemplo, aí dá um modelo, uma receita de biofertilizante à base de plantas. Esse biofertilizante, a receita dele está no site do Ministério da Agricultura e chama lá Fichas Agroecológicas. Então, tudo isso eu vou botar no chat para vocês terem acesso. Aí, por exemplo, eu coloquei um biofertilizante que talvez para muitos é difícil, mas eu vou citar também outros mais fáceis. Então, neste caso aqui, para fazer 100 litros de biofertilizante, colocar 150 litros de água, pode ser um tambor, pode ser uma caixa de plástico, pode ser também abrir um buraco na terra, no solo, na verdade, né? Terra é planeta. Abrir um buraco no solo, colocar uma lona e colocar os materiais, pode ser também. Cada um trabalha com o que pode, com o que tem dentro da propriedade. Tá certo, minha gente? Então, para 100 litros de biofertilizante, colocar aí 150 litros de água, 100 litros de água. Aí vocês estão falando aí, ah, professora, mas você vai produzir 100 litros, você está mandando botar mais. É porque tem esses materiais aqui geram volume, né? Então, para ter 100 litros de biofertilizante coado, então por isso que tem que colocar esses ingredientes aqui. Então, coloca água, coloca esterco fresco não tratado. O que é isso? Muita gente coloca os animais no pasto e naquele pasto ali usou herbicida, que é veneno de mata-mato. Então, esse esterco não pode ser utilizado na agricultura orgânica. Tem que ser o esterco que os animais não comeram transgênicos e também não comeram plantas que houve utilização de agrotóxico. Neste caso, é herbicida, tá certo? Então, para um biofertilizante de qualidade, você, de preferência, usar o esterco fresco.
Ok, então, o esterco fresco, aí você pode botar 20 litros de esterco fresco. Por que esterco fresco e não seco? Você vai usar o que você tem. Se você tem um seco, você pode usar o seco. Mas é porque o fresco, o que acontece? No rumen do animal, ali tem muitos micro-organismos que degradam o capim, que degradam a ração que o animal comeu. Então, o esterco fresco está mais rico em micro-organismos. Se está mais rico, eu vou ter um biofertilizante mais decomposto, de melhor qualidade. Então, é por isso. Lembrando que tem que ter muito cuidado. Eu até falo, não usa biofertilizante que usou esterco de animal em alface, porque é uma planta que a gente come crua. É bom evitar. Por quê? O biofertilizante precisa ficar no mínimo 30 dias decompondo. Ao final dos 30 dias, acredita-se que se tiver ali algum micro-organismo patogênico, que a própria fermentação que ocorreu ali, houve um pequeno aquecimento e tudo, consegue eliminar, né? Além do esterco fresco, pode colocar 2 litros a 2,5 litros de leite de vaca. Só que é leite de vaca cru. Porque o leite cru, gente, vai ter micro-organismos, né? Mais 2,5 litros. Aqui está açúcar mascavo, para quem não tem condições de encontrar o caldo de cana. Mas pode ser caldo de cana, pode ser melaço. É uma fonte de carboidrato para os micro-organismos, para acelerar a multiplicação dos micro-organismos, certo? 3 quilos de cinza de madeira parcelada em 6 vezes, de 5 em 5 dias. Veja bem, preste bastante atenção. Apesar de ter essa receita no Ministério da Agricultura, se sua água tem uma grande quantidade de sal, você pode colocar menos cinza, pode colocar 1,5 kg a 2. Então, tem que ter cuidado. Mas se sua água não tem sal, e como é que você sabe? Você pega uma amostra, manda para o Instituto Federal para medir a condutividade elétrica da água. Não tem dificuldade, tá certo? E lá vai ter os alunos, né? Então, a maioria aqui que está assistindo são alunos, devem já ter ouvido falar em condutividade elétrica da água. Então, a condutividade elétrica da água ideal, o ideal mesmo, o ótimo, é 250 microsiemens. Mas cada cultura tolera uma condutividade elétrica, né? Então, tomate, por exemplo, suporta aí até 1,5 desses siemens por metro. Pimentão também suporta. Alface, 1,1. Então, tem culturas mais sensíveis e tem culturas mais tolerantes. Agora vem as plantas aqui. 1 quilo de carqueja, 1 quilo de erva de bicho, 1 quilo de tançagem, ou tanchagem, né? 1 quilo de Maria Mole, 1 quilo de ortiga, 1 quilo de hortaliças, 1 quilo de leguminosas. Então, assim, na verdade, esse biofertilizante é o que você tiver na propriedade. No meu caso aqui, como é que eu faço? Eu coloco 20 litros de esterco de vaca fresco, coloco 2 litros de leite cru, coloco 2 mamonas com cacho trituradas e coloco um pseudocaule, que todo mundo chama de tronco de bananeira. Pico com facão e coloco. E água. E 2 quilos de cinza. Misturo 3 vezes ao dia para oxigenar e acelerar, né, a decomposição. E com 30 dias coa e aplica. A 5% se fortaleça. Dependendo da cultura, você vai diluir a 50%, se for plantas adultas, por exemplo. Por exemplo, você tem uma mangueira. Você pode colocar até 200 ml de puro. Pode. Mas se for hortaliça, que é muito sensível, aí você vai diluir a 5% e aplicar. Ou via foliar ou via solo. Aplicar nas horas mais frias do dia. Então, não pode aplicar nas horas quentes. Cuidado. Aí tem gente, apliquei o biofertilizante, queimou minhas plantas, tudo. Biofertilizante tem que aplicar diluído, porque com uma composição dessa, minha gente,
está cheio de sais, né? De cálcio, magnésio, potássio. Então, tem que diluir a 5%. Ou pode diluir a 50%, ou pode ser puro, a dependendo da cultura. Então, culturas, por exemplo, eu tenho uma manga que já tem 2 anos. Eu posso aplicar 200 ml puro? Pode. Distribuir na projeção da copa, pode ser. Não tem problema nenhum. O horário, geralmente, é bom aplicar no início da manhã. Então, aí, 6 horas da manhã, de preferência. Porque se aplicar nas horas mais quentes, mesmo via solo, evapora a água e os sais concentram, né? Então, é melhor aplicar nas horas mais frescas do dia. E se for via foliar, mais diluído. E se for via solo, no caso da mangueira adulta, por exemplo, pode até aplicar puro, a depender do biofertilizante que você fez. Mas tem gente que coloca tanto material, coloca tanta cinza, que mesmo em plantas adultas não deve aplicar sem diluir, viu? Tem que diluir 50% pelo menos. Vai me controlando o tempo aí, viu, monitora? Ok, pode deixar. No plano de manejo também, vai perguntar assim, tem um item lá que pergunta assim: qual manejo empregado para adubar, para cuidar do solo, para não deixar o solo degradar? Então, vocês vão colocar várias opções lá no plano. Uma das opções que vocês estão vendo na imagem é o que? A cobertura do solo. Pronto. Então, a cobertura do solo, como é que vai fazer? Quem está em região que chove muito é fácil. Você tem água o ano todo, você tem plantas vigorosas o ano todo. Dá para cortar a parte aérea de leguminosas e cobrir o solo, por exemplo. Mas no sertão, não é fácil, não. Aqui a gente tritura na pia e coloca em cima do solo uma fina camada. Cobre o solo e serve para quê? Diminui a incidência de plantas indicadoras, que é diminuir a incidência do mato, diminui a evaporação da água, diminui essas diferenças de temperatura no solo, principalmente onde é muito quente, ativa a biota do solo e contribui também para adubar o solo ao longo do tempo. Mas qual seria a forma ideal de cobrir o solo, minha gente? Plantar adubos verdes. Então, o ideal seria você plantar ou uma crotalária, ou um andu, né? Ou pode ser até um feijão mesmo, comum. Crotalária, mucuna preta, ou mucuna cinza também. E aí, quando chegar no período de florescimento, vem com a roçadeira, corta tudo essas plantas e deixa em cima do solo. Então, a cobertura melhor é esta. De preferência, plantar essas leguminosas, porque as leguminosas contribuem para adubar com o quê? Nitrogênio. Então, cobertura com leguminosas vai contribuir para quê? Disponibilizar nitrogênio para as plantas. E nitrogênio é um elemento que é requerido em grandes quantidades. Por exemplo, aí 200 quilos por hectare, 300, 400 quilos por hectare. Então, é bom fazer esse adubo verde. Para quem não tem como fazer isso, pode fazer uma área fora. No caso da gente aqui, fora que eu falo assim, aqui tem um canteiro de hortaliça, né? Então, retirado do canteiro aqui, pode ser uma planta que você plantou no período das chuvas e triturou ao longo do ano, né? Triturou e colocou em cima do solo. Pode ser fresco, como pode ser seco, tá certo? Outra prática de manejo que vocês também vão colocar no plano de manejo é o quê?
Lá pergunta, como faz para controlar as pragas? Então, uma das formas para evitar o aparecimento de insetos que se tornam pragas é o consórcio, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui um consórcio de quê? Responde aí, minha gente. Professora, tem algumas perguntas aqui. Você prefere responder depois ou É porque se a pergunta for de agora, é melhor agora. agora? Um pouquinho anterior a esse slide, Fernanda perguntou se os animais usam suplementação ou ração, inviabiliza o esterco. Se a ração tiver transgênico, a certificadora pode optar por não usar, ou a certificadora pode optar, dependendo da escassez da região, pode deixar usar desde que a compostagem leve no mínimo 6 meses. Então, no caso da certificadora aqui, Povos da Mata, não aceita usar esterco que foi oriundo de alimentação com transgênico, não. Mas tem certificadora que aceita desde que fica 6 meses decompondo. Só que o que eu estou mostrando aí já foi aplicado esterco e colocou por cima cobertura do solo, com outra planta triturada, tá certo? O esterco já está embaixo. Daniele perguntou se o ninho poderia ser utilizado como uma barreira. Veja bem, existe na literatura tanto que o ninho provoca a morte das abelhas, principalmente as abelhas jovens, e tem literatura que fala, pouca, mas fala que não interfere. Na minha experiência de campo, eu também sou do campo, resido no campo, eu observo que tem morte de abelhas, muitas abelhas. Então, na minha opinião, e também com base na literatura que eu li também, as substâncias que contém no NIM, que neste caso a principal substância é a azaractina, interfere na equidise dos insetos. Então, neste caso, eu não recomendo. Mas eu sei que é uma planta de muito fácil cultivo, se adapta bem. Mas no lugar do ninho, você pode testar o garoba também, que ela não precisa molhar, não gasta água, né? E se fizer poda, também ela fica enfolhada. Tem que plantar bem juntinha também, né? Fica bom. Outro plano de manejo, outro manejo que você vai colocar no plano de manejo é o consórcio. O que vocês estão vendo aí? Consórcio de quê? A imagem está ruim ou está boa, minha gente? Quem quiser falar, pessoal, pode levantar a mão. Tarcísio colocou aqui, o nabo forrageiro tem um grande potencial para ser utilizado como cobertura vegetal. Adubo verde, para o Nordeste, estão sendo desenvolvidas algumas cultivares pela Embrapa. Excelente. Pode utilizar, excelente. É leguminosa, excelente. Então, o que eu estou mostrando aí agora, que vocês vão colocar também no plano de manejo, é o consórcio entre, neste caso, eu estou mostrando hortaliça. O consórcio entre as hortaliças, mas existe consórcio de também fruteiras, né? De plantas perenes também. Neste caso aí, já essa ficha agroecológica está publicada no site do Ministério, porque alguém já desenvolveu uma pesquisa provando que o coentro, entre as linhas de couve, reduz a incidência de pragas e atrai inimigos naturais. A flor do coentro atrai, por exemplo, o joaninha, é aquele inseto vermelho pintadinho.
Então, e Joaninha come pulgão, né? Então, pode, entre uma fila e outra de couve, que leva 80 centímetros, pode colocar aqui, ó, a 5 centímetros da linha de couve, pode plantar uma linha de coentro, tá certo? 70 centímetros, outra linha de coentro, e com 5 centímetros, uma linha de couve. Então, este consórcio aqui é muito bom, porque diminui a incidência de pragas. Só lembrando a vocês que todo adubo, todo insumo, corretivo, inoculante, só pode ser utilizado se a certificadora aprovar. Então, primeiro você coloca seu manejo, isso que eu falei tudo, no plano de manejo orgânico. E esse plano de manejo você vai enviar, se for OCS, Ministério da Agricultura. Se for por auditoria, vai enviar para a empresa. E se for por OPAC, vai enviar para o núcleo. O núcleo é uma junção de grupos. E lá no núcleo, o presidente do seu grupo vai chegar no meio da reunião e falar: olha, os agricultores do meu grupo estão querendo certificar. Como nós estamos cadastrados já na certificadora há mais de 6 meses, então aí o núcleo, o comitê de verificação da conformidade orgânica, que nada mais é que os auditores, vai marcar a visita na sua propriedade, na propriedade dos agricultores, e vai verificar se o que está vendo em campo está batendo com o plano de manejo orgânico. Então, você tem que colocar tudo que você fizer, tem que colocar no plano. Porque se tiver fora, no dia da auditoria, você pode não conseguir o selo de orgânico. Maria Cláudia perguntou com quanto tempo para obter a certificação? Tem um slide mais na frente. Outro manejo fundamental, e está previsto na portaria 52, é que pode utilizar extratos vegetais para o controle de pragas e doenças. Então, aí só tem um exemplo de um extrato vegetal de babosa misturado com alho, pode misturar com palma também, em que nós testamos aqui e foi eficaz para o controle de ácaro da mandioca. Então, na verdade, o agricultor orgânico, ele é um cientista também, porque ele testa o tempo todo os extratos vegetais nas condições em que ele vive. Então, o alho, por exemplo, é um repelente muito bom, só tem que ter cuidado, porque em feijão não deve usar, porque pode inibir o crescimento. Mas só tem relatos no feijão, não tem em outra cultura. Então, o agricultor tem que testar. Então, como é que faz? Por exemplo, coloca umas 5 folhas de babosa, uma cabeça de alho e 10 litros de água. Tritura tudo no liquidificador, deixa de molho, depois coa e aplica. Né? Então, assim, não é difícil, todo mundo tem babosa. Babosa é uma cactácea, então é fácil de encontrar no semiárido. Lembrando que nós fizemos um teste aqui, mas não publicamos. Outra coisa que todo mundo pensa que não tem nada a ver, e para orgânico tem. Então, a propriedade que vai certificar como orgânico, como produtora de produtos orgânicos, a água da pia da cozinha, a água que sai também do banheiro, ela tem que ser, assim, armazenada de forma correta ou tratada. No caso da água cinza, que é a água que lavou os pratos, as panelas, neste caso, pode-se fazer uma técnica chamada círculo de bananeiras. Como é que é essa técnica? Abre um buraco, igual vocês estão vendo aqui. Pode colocar britas, serrar, pode ser.
pode ser serragem, pode ser, colocar aqui uns pedaços de madeira, e a água vai cair, vai até infiltrar, mas quando ela infiltrar, ela já passou pela brita ou areia, está mais filtrada, né? E estas plantas aqui, ó, a bananeira, por isso que chama círculo de bananeira, vai absorver essa água. Tem autor que fala que não pode comer a banana. Mas tem autor também que já provou que não tem interferência. Se esse resíduo aqui, essa água aqui, a cinza, não tiver metal pesado, né? Não tiver transgênicos, eu creio que não vai provocar tanto problema. O problema é o sabão. Porque o sódio é ruim, porque dispersa argila. Dispersar argila quer dizer o quê? Vai entupir os poros do solo e a água não infiltra. Então, tem que ter muito cuidado também nesse sentido aqui. A profundidade aqui é de 1 metro, ó. 1 metro. 1 metro daqui, ó. 1 metro. Aí, mais 50 centímetros. Entre aqui e aqui. Depois, mais uns 30 centímetros. Então, tem que ser inclinado. Então, é uma técnica fácil, barata, e que o agricultor que quer certificar como orgânico, ele tem que ter um destino para a água cinza. A água cinza é aquela que sai, por exemplo, da cozinha. Voltando no mesmo slide para lembrar vocês. Na portaria 52, inciso 2, fala que a certificadora tem que acompanhar no mínimo 6 meses antes de certificar. Olha a resposta de quem me perguntou aí. Quanto tempo é o período de conversão? Quanto tempo eu posso solicitar o selo se for uma OPAC, né? Se for certificadora por auditoria, também. Você vai entrar em contato e 1 ano depois você vai certificar. 1 ano se a cultura for anual. Tá certo? Então, se for feijão, por exemplo, batata doce, o que mais? Fala aí, pessoal. Cultura anual, na verdade, é feijão. A batata doce, eu considero, dependendo, eu considero na verdade, como hortaliça. Né? Então, o ideal, vamos dizer, as hortaliças, o ideal é já produzindo com esse manejo que eu expliquei, já durante 12 meses. Aí pode pedir o selo, né? 18 meses para culturas perenes, tipo manga, caju, leva 1 ano e meio, certo? Se for pastagem para alimentação animal, tem que ser 1 ano também. 1 ano sem aplicar herbicida, sem aplicar adubo mineral, para conseguir certificar ali os animais, por exemplo. Então, aves de corte, por exemplo, para certificar 3/4 do período de vida e sistema de manejo orgânico. Se for aves de postura, galinha, codorna, no mínimo 75 dias no manejo orgânico, com exceção de codorna, que é 45 dias. Então, codorna tem que ser 45 dias comendo ração orgânica, para a partir dali você pedir certificação dos ovos como orgânico. Para bovinos, ovinos, caprinos, bubalinos, 6 meses de manejo orgânico. Então, se você quer certificar seu leite, ou quer certificar sua carne de cabra ou de ovelha, é preciso 6 meses estar comendo um alimento que não seja transgênico, tá certo? E que não tenha agrotóxicos também. Aí. Para ovinos, caprinos e suínos de corte, 3/4 da vida, ou pelo um período mínimo de 6 meses. Tá certo? Coelho, 3 meses no manejo orgânico, e demais animais, 3/4 do período da vida. Para quem não conhece o selo,
Aí na imagem tem selo participativo e selo por auditoria. O que significa isso? Esse selo da esquerda de vocês é o selo que o sistema participativo utiliza, que a OPAC utiliza. E à direita, a certificadora por auditoria, quando é certificado por auditoria, pode usar. Ressalva. Quando é certificado por OCS, não tem o selo. Tá certo? Tem o registro do nome do agricultor lá no site do Ministério da Agricultura, mas não pode colocar esse selo nos produtos. Então, a OCS, por exemplo, só recapitulando, só pode vender do agricultor direto para o consumidor. Não pode ter intermediários, certo? E também não pode ter o selo. É registrado no Ministério da Agricultura, porém não tem o selo, tá certo? O selo precisa quando? Para vender em supermercado. Só existe produto orgânico em supermercado se tiver um desses dois selos. Se tiver a palavra orgânico e não tiver o selo, não é orgânico, tá certo? Professora, Maria Cláudia quer saber, no caso dos animais, quais são os medicamentos permitidos e a vacinação? Excelente pergunta. A vacinação é a mesma para sistema convencional. É obrigatório vacinar. Agora, os bioinsumos, os insumos, só pode ser homeopático, ou chás, ou extratos vegetais, tá certo? Sal pode usar. Sal pode usar sem problema nenhum. Agora, para controle de carrapato, controle de mosca do chifre, só pode usar homeopático ou extratos vegetais. Ou acupuntura, ou... Claro, eu estou falando de acupuntura aqui, em outro caso, se o animal estiver com dor, por exemplo, né? Tem várias formas de você tratar o animal a depender. Agora, prestem bastante atenção. Se tem um animal que você usou homeopatia, usou extrato, não resolveu, por exemplo, uma mastite intensa, e o animal está prostrado, está mal, neste caso, você vai retirar o animal de onde habitualmente ele está, vai colocar em uma área que esteja de um piso, né, que esteja estucado de preferência, e vai dar um antibiótico. Mas aquele animal vai ficar ali separado dos outros, num local separado, por um período de carência, que é o dobro que está na bula do antibiótico. Entendeu, pessoal? Então, Maria Cláudia perguntou aqui, mas eu acho que já foi a resposta. Que quanto tempo deve, se precisar usar outro medicamento alopático, quanto tempo precisa esperar? O dobro do período de carência que estiver na bula. Aí Tarcísio perguntou, extratos vegetais ou homeopáticos que também sejam de fornecedor certificado ou não? Sendo homeopático, mesmo que não tenha o selo de orgânico, é permitido. Porque é homeopático, né, minha gente? Onde é, professora, que eu encontro aí? Como é que eu sei que esse agricultor é orgânico? Eu vou lá no Google e vou fazer o quê? Uma busca. Vou colocar lá, Cadastro Nacional Produtores Orgânicos. Vai abrir a página, eu vou clicar numa planilha do Excel e vai aparecer lá o nome de todos os agricultores orgânicos. Então, exercíciozinho para amanhã aí. Vocês vão me trazer a lista de orgânicos do seu município e vai colocar no chat ao falar.
Vai falar pelo menos, no meu município eu encontrei 10. Tá certo? Para vocês exercitarem e buscar. Depois eu boto os links tudo no chat. É para vocês exercitarem, tá certo? Então, eu vou deixar agora só para dúvidas e perguntas, para não ficar cansativo. Vou botar os links também para vocês acessarem e tirarem as dúvidas ou também trocar experiência comigo. Eu agradeço imensamente a professora Irã Torquato que me convidou. Agradeço a professora Ana Carolina por estar nos ajudando aqui na mediação, a todos os professores que estiverem presentes agora com a gente, aos alunos, aos familiares dos alunos, comunidade interna e externa de modo geral. Meu contato, se alguém quiser, então, nas redes sociais eu tenho o Instagram, que é Orgânico Inteligente, e tem meu celular também, que vocês podem entrar em contato. Tá certo? Eu vou deixar... A gente terminou, a gente fez em 1 hora, mas eu preciso deixar para vocês perguntarem, porque senão a gente não cumpre o papel, né, de mini curso mesmo. Quem quiser falar, pessoal, pode levantar a mão. Quem quiser fazer alguma pergunta ou colocar no chat. Coloquei no chat a portaria 52. É muito bom todo aluno de agronomia, todo aluno de agroindústria ler essa portaria. É um mercado, eu não gosto muito de falar em termos de mercado, mas não tem como a gente fugir, né? A gente vive num país capitalista, então o orgânico é muito importante, é excelente por várias razões. É um produto rastreado, é um produto que contém maior concentração de substâncias benéficas. E por que isso ocorre? É porque o solo é vivo, o solo não é morto. Então, a gente coloca no sistema orgânico os micro-organismos para trabalhar para a gente. A gente só melhora o solo para os micro-organismos degradar a matéria orgânica e liberar nutrientes para as plantas. Então, fizemos estudo aqui em que o tomate cereja tinha mais vitamina C do que o convencional, por exemplo. Então, já está mais que provado. O sistema orgânico protege o solo, recupera o solo. Onde tem erosão, recupera. Porque o agricultor utiliza o manejo para recuperar esse solo. Tá certo? Outro detalhe, diminui a dependência do agricultor pelos insumos. Principalmente agora, minha gente. Com o dólar alto, no sistema convencional, os agricultores estão sofrendo porque mais de 80% dos adubos são importados. E no sistema orgânico, os agricultores fabricam o seu próprio bioinsumo. Faz o biofertilizante, faz o composto, faz o minhocário, produz a sua semente de adubos verdes, por exemplo. Professora, tem uma pergunta aqui. No cadastro de produtores orgânicos do MAPA, pode perguntar. Produtores orgânicos de mel aparecem vinculados a empresas que detêm o selo, nesse caso, o produtor ou a empresa? No caso do mel, quem detém o selo? O produtor ou a empresa? Veja bem, neste caso, o agricultor que produziu mel, obrigatoriamente, se a empresa vai comercializar em supermercado e tal, obrigatoriamente o agricultor tem que ter o selo. Quando é que o agricultor pode produzir o produto e não ter o selo? Quando ele vai vender direto para o consumidor. Então, todo mel orgânico, ele tem selo? Tem, se o mel tiver
no supermercado. Mas se esse mel for vendido do agricultor direto para o consumidor, então a certificação dele pode ser por OCS, então aí ele não pode usar o selo. Agora, toda vez que o mel for vendido para terceiros e for orgânico, obrigatoriamente tem que ter o selo. Então, se tem que ter o selo, ele vai certificar ou por organismo participativo, né? Por uma OPAC, ou por auditoria. Eu coloquei aí no chat também o Cadastro Nacional dos Produtores Orgânicos. Vocês vão clicar. Deixa eu ver se eu consigo até projetar aí para vocês. Maria Cláudia, ela perguntou se o orgânico ele consegue suprir a necessidade nacional de alimentos. Eu coloco, muito bem, ótima pergunta. Eu coloco para você pensar. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Vamos pegar aqui a nível de Nordeste. No Nordeste, tem maior número de estabelecimentos rurais, de propriedades rurais, patronal ou da agricultura familiar? É claro que o maior número de propriedade da agricultura familiar. E por que nós não temos uma grande produção de orgânico no Brasil? Por que não temos no Nordeste? Porque, pessoal, não há política pública. Só precisa ter política pública. Por exemplo, se vocês aí votou em algum vereador, conhece algum vereador, vai até ele, eu quero uma política, eu quero uma lei no meu município de incentivo à produção agroecológica e orgânica. É só colocar na Câmara de Vereadores essa lei de agroecologia e produção orgânica, que vários municípios do Brasil já têm, inclusive. E, a partir daí, a Secretaria de Agricultura investir em uma assessoria inicial para a produção orgânica. Então, principalmente no semiárido, eu vejo onde os solos são mais férteis do que no cerrado, eu vejo que é muito promissor a produção orgânica. Muito. Onde tem um pouquinho de água, porque no semiárido é difícil produzir sem irrigação, né? Então, é por isso. Se você me perguntar hoje, a quantidade de orgânico não dá para suprir todo mundo hoje. Mas se houver uma política pública, o banco emprestando dinheiro, do mesmo jeito que o banco, que na verdade são políticas públicas, né? Do jeito que empresta o dinheiro para o grande, se emprestasse para a agricultura familiar quantitativamente, é claro que o orgânico sobraria. 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar. O que precisa fazer é incentivar essa agricultura familiar, fomentar essa agricultura familiar para produzir orgânico. Eu tenho experiência com orgânico aqui e não vejo dificuldade, não. Pelo menos aqui, né, que eu trabalho meus projetos de extensão com eles, eu não vejo dificuldade. Porque, assim, aqui o consumidor espera o agricultor plantar. Então, o agricultor já planta aqui sabendo que vai vender. Então, mesmo que nos primeiros 6 meses o agricultor pode ter uma perda, pode. Pode ter, porque o ambiente dele, por exemplo, no sistema de conversão, né? No período de 12 meses que ele ainda está aprendendo, para depois certificar. O agricultor pode ter dificuldade, porque imagina aí, o ambiente está destruído, está degradado com agrotóxico. Então, vai demorar um tempo para ele aprender todo o manejo antes de certificar. Então, tem essa dificuldade no início para alguns. Mas para aquele agricultor que já tem a mente aberta
já tem, por exemplo, uma área com sistema agroflorestal, por exemplo, não é difícil, não. Depois vocês clicam aí. Tem a portaria que eu botei no chat e tem o cadastro. Alguém perguntou. Mas sobre os preços, será que para o agricultor o produto orgânico custa mais caro? Ótima pergunta, Fernanda. Fernanda, é o seguinte, eu gosto de falar da minha experiência, porque às vezes vocês leem texto em jornal, até artigo, mas às vezes quem escreve fez um experimento de vaso apenas, né? Mas eu tenho uma prática de campo desde 2016. Então, assim, pelo que eu vejo aqui, o agricultor orgânico de hortaliças, ele só gasta com semente. Claro, nós estamos diante de uma condição aqui no semiárido, em que os solos são mais férteis, estamos diante de uma condição aqui, eu estou dando o meu exemplo para vocês enxergarem a situação de cada um aí que está agora participando desse curso. Aqui tem muita pecuária, tem pecuária aqui, tem pecuarista que não utiliza veneno de mata-mato, então tem acesso ao esterco, então hortaliça precisa de esterco, lembrando que o esterco tem que decompor por no mínimo 2 meses, porque o esterco ali tem que estar livre de contaminantes, de vermes, helmintos, de modo geral, né? Então, por isso que tem que ser no mínimo 2 meses. Então, para essa situação que eu coloquei aqui o exemplo, o custo do agricultor é muito mais baixo, porque ele não compra agrotóxico e ele não compra adubos minerais. Ele fabrica o insumo, tá certo? Mais perguntas? Enquanto isso, eu vou... Uma pergunta de Maria Cláudia, que não foi respondida. Se todo mel não seria orgânico? Deixa eu ver. De jeito nenhum. Inclusive, foi feito um estudo no Brasil, no Nordeste, em que o mel estava contaminado com resíduo de agrotóxico. Então, minha gente, nem todo mel é orgânico. Existe mel que pode ter resíduo de agrotóxico. Eu coloquei no chat aí as fichas agroecológicas que eu disse para vocês. Então, nessas fichas, preste bastante atenção. Tem fichas de fertilidade do solo, sanidade vegetal, práticas conservacionistas e produção vegetal. Então, eu vou clicar aqui, vocês podem clicar em qualquer uma delas. Ao clicar, espero que vocês estejam vendo, no caso dessa de fertilidade do solo, está ensinando a fazer biofertilizante. Vou clicar aqui no biogel. Está todo mundo vendo aí? Sim, tá visualizando. Então, o biogel, por exemplo, aí, ó. Um tambor de 200 litros, 30 litros de esterco fresco, 70 de água, 5 quilos de resto de hortaliça, 50 gramas de tiririca, 50 gramas de fosfato natural. Pó de rocha. Eu acho que Auricuri deve ter pó de rocha. Tá certo? Pode ser fosfato natural, só fosfato, ou pode ser. Para mim, o pó de rocha pode ser aquele pó de rocha que é um fosfato natural ou outro pó de rocha, né? Então, vocês misturam tudo isso, com 30 dias, já tem um biofertilizante de excelente qualidade. E vai usar como aí, ó? Se for foliar 1 litro em 19 litros de água, nas horas mais frescas, e se for para usar em sementes aí, ó, deixa a semente de molho durante 2 minutos. Então, essas fichas são maravilhosas.
Tem muita coisa, né? Tem muitos bioinsumos nessas fichas, muitos. Tem receita aí de tudo que vocês vão precisar para produção orgânica. Tá certo, minha gente? Professora, tem comentários aqui de Maria Cláudia, ela dizendo que então em Petrolina seria complicado conseguir a certificação para mel, já que se utiliza muito agroquímicos nas plantações aqui de irrigadas. Para a produção de mel orgânico, precisa ter um raio de 3 quilômetros de produção 100% orgânica. Ou pelo menos que não usa transgênico, que não usa agrotóxico. Então, um raio de 3 quilômetros significa aí a abelha estando no meio, né? Então, 3 quilômetros para cada lado não pode ter veneno nem transgênico. O selo arte é outro selo, viu? Tarcísio está falando. O selo arte não tem nada a ver com orgânico. O selo arte, na verdade, é um selo para dizer que aquele produto é artesanal. Tem uma história, prova que passou de geração em geração ali. É uma história de um produto artesanal, né? Então, o selo arte, agora é claro, que pode ter o orgânico e além do selo de orgânico, pode ter o selo arte também. Mandacaru pode fazer biofertilizante? Pode. O que Fernanda está falando nem sempre é acessível para o consumidor. Veja bem, Fernanda. O orgânico, se você comprar direto no supermercado, é caro mesmo. Porque o dono do supermercado quer lucrar, ele paga funcionário, paga energia. Então, realmente é caro. E qual é o ideal, então? É a gente comprar direto do consumidor. É cada um adotar um agricultor orgânico. Então, amanhã eu quero que vocês tragam eu vou mostrar amanhã coisa dessas fichas agroecológicas, né? A gente vai debater. Então, como exercício, vocês vão trazer os agricultores orgânicos da região de vocês. E o que foi que eu perguntei antes, Ana, Carol? Deixa eu procurar aqui minhas anotações. Ah, sim. Trazer a lista de produtores orgânicos. Isso. Então, você precisa entrar em contato direto com o agricultor para você garantir o seu produto orgânico. Aqui na minha cidade, é mais barato o orgânico do que o convencional. Porque aqui a gente faz grupos de WhatsApp com o consumidor. Então, aqueles consumidores só consomem orgânico. Então, cada agricultor tem seu grupo de consumidores. Cada agricultor varia de 20 a 40 consumidores. Então, é muito bom por isso. Então, vocês podem criar isso aí também na cidade de vocês aí. Sileias, qual é a região? Cabrobó. Você olhou na lista do cadastro aí? Deixa eu ver se tem alguém de Cabrobó produzindo orgânico. Eu vou abrir a lista para vocês verem aí. Deixa eu ver se eu consigo.
Maria Cláudia está perguntando, OCS seria o quê? Organismo de Controle Social. Ela entrou depois? Então, o organismo de controle social nada mais é que um grupo de agricultores que se reúnem, faz uma ata da reunião, preenche todos os documentos que é o plano de manejo que eu expliquei aqui no curso e envia para o Ministério da Agricultura do seu estado, para verificar se eles vão aprovar ou não. Ana Maria colocou, aqui em Oricuri temos o CAET. Seria esse o nome? Seria uma associação? Eu estou procurando aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tem. Ouricuri tem Adão Santos da Costa. A certificação é por OPAC. Adão Santos da Costa. Deixa eu ver o que ele produz. Milho, feijão, sorgo, algodão, gergelim, hortícolas e fruteiras. É produção primária. Produção primária, não é agroindústria. Existe. Processado existe produção primária. Produção primária que não é agroindústria, né? Olha, Oricuri também tem Adeilma. É da Associação de Agricultores e Agricultoras do Território do Araripe. Ecoararipe. Ouricuri, na verdade. Vocês estão vendo? Esses dois de Uricuri. Maria Cláudia está perguntando se todos esses já são certificados. Claro, se o nome está no Ministério da Agricultura, que essa planilha que eu estou mostrando, essa planilha do Cadastro Nacional dos Produtores Orgânicos. Se o nome está nessa planilha, é porque é orgânico. Achei mais um em Uricuri. Andressa Oliveira dos Santos. Tem um CPF aí, tá vendo, minha gente? É tudo rastreado. Tem também Antônio Alves Vieira. Tarcísio pergunta se POV e PPV são a mesma coisa. Produção vegetal. Produção animal é PPA. PPV, produção vegetal. No caso, a produção animal aí que ele produz é mel. Afogados da Engazeira. Eu estou procurando de cabrobó. Se eu acho. Bodocó eu achei. Petrolina eu achei, ó. Antônio Clóvis de Souza. Mais um de Oricuri, ó. Antônio Mendes da Costa. A maioria que está presente aí é de onde? Vocês são de onde, minha gente? Petrolina tem bastante, ó. Verdejante, Petrolina, né, Oricuri, tem de Congonha, Minas Gerais, É porque eu só estou olhando de Ipuí, Pernambuco. Paraíba, Salgueiro, Rio de Janeiro, Bodocó, Bodocó eu já Oricuri, falei, tem orgânico. Arapiraca, Alagoas, né? Tem gente aqui do Brasil todo, quase. Vários estados. Juazeiro, Bahia.
Então, vocês aprenderam a buscar, minha gente, a lista é enorme. Por que enorme? Tem 25.342 registrados. Albertino de Areia, Paraíba. Quem não sabe se tem orgânico na cidade? Quer que eu olhe aqui? Exercício para amanhã. Trazer. Vocês vão fazer agora aí. Trazer os agricultores orgânicos de sua cidade, quais são? Outra coisa. Trazer uma receita para controle de pragas. Tá certo? Uma receita fácil para controle de pragas. E vamos socializar uns com os outros, tá certo? Amanhã. E nós vamos discutir. Pode ser também trazer adubos, também receita de adubos. Pode ser também. Alguma dúvida, pessoal? Ou alguma experiência que queira trocar com o grupo? Bom Jardim tem orgânico, ó. Glória do Goitá tem orgânico. Vitória de Santo Antão também tem. Serra Talhada também Salgueiro, tem gente de Salgueiro. Salgueiro, vou ver se tem. Tarcísio pediu para repetir o quê, Tarcísio? A atividade eu coloquei aqui no chat, o que é para ser, né, para vocês trazerem amanhã. Gravatá tem orgânico. Triunfo também tem. Bonito tem. Amaragi tem. Glória do Goitá já tem. Xangrande tem. Ribeirão tem. Afogados da Engazeira. Santa Cruz. São José do Egito. Então, vocês sabem procurar, minha gente? Feira Nova tem. Fernanda está perguntando por que aparecem algumas informações do Peru. É porque essa lista aí São importadores, ela pergunta. pode ser exporta. E também porque o Brasil vende, né, 26 produtos para o exterior. Vende e compra também. E as certificadoras IBD e Ecocert, elas certificam de outros países também. Então tá todo mundo já olhando aí a lista, né? E aí, professora Carol, a senhora trabalha com qual área? Tem alguma pergunta? Eu sou da área vegetal, mas já fiz algumas consultorias quando eu trabalhava no Senai, como consultora de boas práticas de fabricação e algumas agroindústrias de mel. Né? Já fui em Campo Alegre de Lourdes, em Remanso, algumas aqui em Petrolina, mas a área que eu dava consultoria era mais na parte mesmo agroindustrial, né? Na parte Pois é, mas isso aí que a senhora está falando, que você tem experiência, na verdade, no orgânico, segue toda essa legislação. Altura de pé direito, tinta lavável na parede da agroindústria, lugar ventilado, com telas de proteção, segue tudo isso. Além de todo o material processado ter que ser orgânico. É.
Tem No certificador caso, que não aceita processar o orgânico e o não orgânico junto, não. no caso das agroindústrias que eu dei consultoria, como era bem na região sequeira mesmo, da Caatinga, então era mais fácil para eles possuírem, né, esse certificado. Já que para Petrolina é mais difícil por essa questão da utilização de agroquímicos, né, nessa parte irrigada, né, e ter essa distância de 3 quilômetros é complicado. Mas lá onde eu dei consultoria em Campo Alegre de Lourdes e Remanso, né, como as abelhas ficavam numa parte onde era sequeira mesmo, então era mais fácil deles terem o certificado, embora na época que eu fui eles ainda não tinham, porque eles ainda estavam iniciando, né, a cooperativa, a agroindústria deles. A Maria Cláudia colocou aqui, a Niagro tem certificação orgânica aqui em Petrolina e é uma agroindústria. Pois é, Maria Cláudia, Petrolina tem um SEASA exclusivo de orgânico. Pelo menos apareceu na mídia, né? Eu não fui visitar. É verdade isso aí? Sim, aqui nós temos, né? Tem feirinha orgânica, tem o selo, nos supermercados também vende. Tem essa parte orgânica. Eu acho que no caso do mel é mais complicado por conta de onde a abelha ela anda mais distante, né? Aí eu acho que é mais complicado de certificar. Exato. Embora eu acho que tenha também o mel orgânico aqui em Petrolina. Tem o mel orgânico em Pernambuco. Não sei se é Uricuri ou Petrolina. Mas provavelmente passou, né, segue a legislação. Então, pessoal, vamos abrir a câmera, quem quiser. Vamos tirar uma foto? Porque, professora, é muito cansativo também você ficar 2 horas. O cérebro, a senhora sabe, né? Então, amanhã nós vamos preencher o plano de manejo orgânico. Por isso que eu estou pedindo a tarefa para casa. Já trazer as receitas de biofertilizante, trazer as receitas para controle de insetos. E como é que você vai pegar essa receita? Por exemplo, se você tem uma experiência que na sua região dá pulgão, você vai trazer para pulgão. Outro vai trazer para lagarto. Na hora de montar o plano de manejo, aí a gente vai colocar que vai usar essas receitas, tá certo? Amanhã vai ser só preenchimento do plano de manejo. Certo. Vamos abrir as câmeras para tirar uma foto bem bonita da gente? A gente postar. Aqui tem vários alunos, né, de agroindústria, professores. Os demais não quiseram abrir a câmera, não tem problema, não é obrigado, né, professora? Não. Agora eu não consigo tirar a foto me vendo, não. Eu vou tirar aqui, aí eu mando. Eu dou o print e envio para você, e você tira o print e manda para mim também. Certo. O computador não tem câmera. Não tem problema, não é obrigatório, não, minha gente. Vai, 1, 2, 3 e já! Vamos lá. Pronto. Pronto. Pois é, minha gente, é um prazer enorme estar com vocês. E venham preparados, porque amanhã nós vamos preencher o plano de manejo, tá certo?